Nós vamos em frente, né, com o nosso super convidado, o Leandro Vesparisi, ele que é diretor do CEPERS, o núcleo aqui do 20º núcleo do CEPERS, sindicato aqui da região, que engloba aí em torno de 6 municípios e 1.300 pessoas, ao qual esse sindicato representa. Há poucos dias entrevistei a tua esposa. Sim. Aqui, né? Foi uma belíssima entrevista. Inclusive, uma pessoa maravilhosa. Esse é o projeto, quero parabenizar aqui no ar, porque ele deu voz a todas as nossas escolas, né, das redes aqui de Santiago, escutou quase todos os programas, e também assim, as escolas rurais. Esse é um ponto mais forte para te parabenizar, porque são pequenas escolas que muitas vezes estão esquecidas no interior do município de Santiago e da região também, que nós temos escolas rurais, e tiveram a oportunidade de vir aqui explanar, dizer para a sociedade do papel que elas têm, porque às vezes dentro da nossa própria categoria de estudo, mas são essas escolinhas pequenas. Nós temos a referência que a zona rural do nosso município, de todos os municípios, são comunidades pequenas. E tu acompanha até de perto em casa. Eu acompanho. Porque até a gente brincou aqui, porque ela disse que tem um escritório da escola. Sim, em casa. Tem. E realmente não tem, né? Quem abraça a causa da educação leva o trabalho para casa. Leva para casa, às vezes não tem oportunidade de ter no interior, né, o que você tem na cidade, então é um escritório, é um anexo bem completo da escola que você tem em casa. Assim. Por que o CEPERS, né, nas falas oficiais da presidenta, ela tem falado muito que o governador Eduardo Leite é o pior governador da história da educação em questões, né, de relação com os professores, com o CEPERS, enfim. Por que essa análise tão, dá para se dizer até dura? Porque o governador, ele disse, e ele tem feito muitos investimentos na educação. Ele disse que a gestão dele, inclusive quando teve na FECOARTE aqui, no ano passado, que seria muito voltada à educação. Por que o CEPERS fala desse tom do governador Eduardo Leite? Porque, em primeiro lugar, Sandra, o governo Leite, na sua primeira gestão e agora na segunda, foi o governo que mais retirou benefício financeiro e salário dos professores e dos funcionários das escolas, de todas as formas. Tá? Com a reforma da Previdência, depois com a mudança do plano de carreira, com o achatamento de salário, com pessoas que até hoje não receberam um centavo de reajuste real, porque estão pagando o seu salário. Depois a questão do desconto previdenciário. Agora no ano passado nós tivemos a cobrança do IP. Então tudo isso fez com que nós tivéssemos perdas salariais e, olha, indescritível de como dizer, de como analisar isso em questão de poucos minutos, mas a realidade é essa. A gente sabe que o trabalhador ele ganha 13 salários, né? Sim. Que são 12 do ano e mais o 13º. E vocês falam que vocês ganham, o professor passou a ganhar, e, enfim, quem é ligado, né, em carreira do Estado, nessa área da educação, passou a ganhar 11. Por que essa conta? Porque esses dois outros salários, a partir de 2020, com a reforma que o governo Leite fez aqui no plano de carreira do magistério, e que pegou funcionários da escola também, mas de maneira diferente, ele fez com que as pessoas voltassem a pagar previdência, IP, tivessem desconto, não tivesse reajuste real do piso, porque paga o valor dos seus triênios, dos seus avanços, a perda de funções de gratificação de direção, de unidocência, tudo isso foi tirado do salário, da segunda linha, difícil acesso, foi tirado da segunda linha do contra-cheque e jogado para a primeira, mas o líquido a receber sempre é o mesmo. E a gente sabe que não tendo reajuste real. Esse cálculo que vocês fazem é redução de valores, redução então de seria valores. Como tivessem 11 salários, e não até para menos. Sabe que existe um discurso também de que o CEPERS tem parte de culpa da eleição do Eduardo Leite, né? E daí tu me diz que ele é o pior da história para os professores e funcionários. Qual é a verdade? O que tu pensa a respeito disso? O CEPERS Sindicato, nós passamos por governos de esquerda, de direita, de todos os governos, e sempre tivemos lutas e sempre tivemos greve para buscar aquilo que nós achávamos direito. Todos os governadores do estado aqui, desde Simão e Colares, foram os primeiros da revolução, teve lutas emblemáticas. Os governos de esquerda também tiveram lutas emblemáticas, mas com retorno daquilo que nós buscávamos. E o governo, agora nessa última eleição, o CEPERS não se posicionou contra a A ou a B aí no segundo turno. O que nós tiramos no nosso conselho foi a defesa da democracia. Porque eu acho que, infelizmente, ainda, se nós tivéssemos outro cenário político no Estado do Sul, nós estaríamos aqui... Esse é pior?
conseguiria ser pior, porque além dessas reformas que foram aprovadas por todos os deputados na Assembleia Legislativa, iriam ser aprovadas também, e ainda teria ouvido aqueles discursos, como nós estávamos ouvindo aí no último período de governo, Sandra, de que a escola queria liberar isso, queria liberar aquilo, queria que fechasse os banheiros, tivesse só um banheiro, aquele papinho para tirar o fortalecimento, o foco da educação, do que importa, que é a aprendizagem, que a gente sabe que não existe coisa nenhuma dentro das escolas, que o trabalho é sério, que a responsabilidade de professores e funcionários, das direções das escolas, ele é muito forte para que a educação seja primordial dentro das instituições. Então, num cenário de pior, foi eleito menos pior? Foi eleito menos pior, porque eu acho que um pouco mais a democracia é vigente daquilo que nós precisávamos para o Estado do Rio Grande do Sul. Mas foi uma decisão, acho, do voto, e o CEPERJ não tem esse poder, né, de fazer essa mudança na eleição aqui no Estado, nesse período que passou nessa última eleição, até porque muitos nem participaram disso. Sim. E o que tu sonha, assim, em questão de CEPERJ, um sonho viável para o próximo ano? O que eu sonho, assim, é na questão da educação, Sandra, porque eu acho que todos nós, e eu tive uma passagem muito forte para a educação, desde o ensino médio, e todas as minhas outras formações foram dentro da área da educação. Optei por História aqui na URI, mas acabei fazendo Letras, né, a última turma de Inglês, Português e das Literaturas. Eu acho que a educação é aquilo que nós tínhamos um pouco antes dessa visão ainda de que hoje existe aquele livro, né, da sociedade líquida. A educação ela não pode ser uma coisa líquida, ela tem que ser um pouco mais estruturada e ter um caminho. Nós esperamos que, por exemplo, a reforma do ensino médio ela traga essa concretude para a educação, de que as escolas voltem a ter autonomia, porque essa proposta do governo do Estado, de que nós vamos ter eleição para as direções das escolas, e que está dentro do marco legal da educação do Rio Grande do Sul, ela vai, tomara que ela não venha a ser a volta daquilo que nós tivemos de indicação política para as direções das escolas, porque nós lutamos também para que essa democracia e essa escolha da comunidade ela está no papel ainda, mas a gente sabe que por detrás das linhas ali ainda há a abertura para isso, e isso pode vir a prejudicar uma educação pública de qualidade, uma educação pública aberta dentro da rede municipal. Então a gente espera isso também, desse fortalecimento, e que o professor tenha autonomia de ensinar, porque o professor não dá aquilo que as pessoas acham, hoje o professor vai dar aquilo. Não, existe uma lista de conhecimentos a ser trabalhados, tanto de MEC, de SEDUC, da escola, né, as propostas pedagógicas, há o que seguir, que se fazer. Mas nós precisamos dessa autonomia seja um pouco mais forte. Todos nós pagamos, né, os nossos tributos e precisamos desse retorno do Estado do Rio Grande do Sul. E que nós não vimos, o governo quer se livrar das escolas, pedagia estradas, retira dinheiro dos servidores públicos com suas propostas, de todos os servidores públicos, e assim ele se mantém esse governo que se diz de novas façanhas, e que as velhas façanhas estão presentes também. Mas o IP, tu há de concordar comigo, né? O IP é um problema sério e que tinha que ter as mudanças. Obviamente, a gente sabe que afetou muitos, principalmente os aposentados. Mas, do jeito que estava, não ia ter IP para ninguém. O que tu pensa sobre isso? Nós lutamos muito contra esse reajuste do IP, porque nossa carreira no magistério, como professores e funcionários, Sandro, nós ficamos 10 anos quase sem nenhum reajuste. Tivemos um reajuste geral de 5%, 5,97% no ano passado em salário. E aí tu teve uma reforma da Previdência que retirou dinheiro dos aposentados, voltando a pagar a Previdência. Tá? Já pagou 25, 30, 35, 40 anos, retornou. Nós tivemos a mudança do plano de carreira que achatou salários. E aí nós tivemos essa mudança no IP agora no final do ano passado, que entrou em vigor 1º de outubro, e que também tirou dinheiro dos servidores públicos do Estado, que não tem da onde. O que nós queríamos? Nós queríamos uma cobrança. Lá no governo Sartori, e aqui em Santiago tem vários imóveis do IP, tá? No governo Sartori foi feita uma lei de que quando você não ia mais usar esses imóveis do IP, o Estado venderia e iria para o caixa do IP. O governo Leite mudou isso e foi para o caixa do Tesouro, então não veio para dentro do IP. E a outra questão primordial do IP, e que é um gargalo muito forte aí pela frente, é o seguinte: para pagar a Previdência, para pagar IP, aí eu já falo do IP Previdência, tu tem que ter pessoas contribuindo. Hoje a rede estadual ela conta com 52, 53 mil professores na ativa. Desses, quase 30 mil são contratos.
o contrato não contribui com o IP, contribui lá com o INSS, então é óbvio que não vai ter dinheiro. Então por isso que a gente deveria Mas, a questão... agora, bem na sinceridade, como cidadão, tira o sindicalista, Sim. tá? Como cidadão, o IP estava a casa da mãe Joana, né? O IP precisava de algumas reformulações, nós entendemos, e eu então entendo que ele precisava assim dessas adequações geral, de uma forma geral, para todos. Dava um jeitinho de pegar e incluir mais um. E algumas questões que foram colocadas no IP, eu acho que um pouco mais de afinco ali, Sandra, na cobrança proporcional do que era gasto nos hospitais, de várias questões que começaram a ser feitas, eu acho que elas trariam benefícios, mas o governo foi nesta linha e aí entra o IP Saúde, né, que a gente agora espera. O que a gente espera do IP Saúde após passar essas mudanças? Melhorias, porque o IP também estava, em Santiago, nós temos muita dificuldade de atendimento por parte do IP. Exatamente. Hoje as pessoas que têm condições... Não adianta só a cobrança. Não adianta só a cobrança, nós não temos médicos, os médicos cobram diferença, nós temos assim, profissionais que precisam um pouco mais de especializações, por exemplo, nós não temos, as pessoas têm que se recorrer para fora e quando tem que pagar 250, 300 reais de coparticipação, né, por fora também. Então são essas questões e que agora o IP apresentou um plano de trabalho, de estudo, e nós temos representando o CEPERS dentro do Conselho Estadual do IP para ver outros profissionais. E a gente espera a entrada de psicólogos, fisioterapeutas, que não são cobertos pelo IP, já está pagando mais, ter algum serviço, e a gente acredita que com o passar do tempo vai acontecer. Eu acho que a educação é aquilo que nós tínhamos um pouco antes desta visão ainda, de que hoje existe aquele livro, né, da sociedade líquida, a educação ela não pode ser uma coisa líquida, ela tem que ser um pouco mais estruturada e ter um caminho. Nós esperamos que, por exemplo, a reforma do ensino médio, ela traga essa concretude para a educação, de que as escolas voltem a ter autonomia, porque essa proposta do governo do estado, de que nós vamos ter eleição para as direções das escolas, e que está dentro do marco legal da educação do Rio Grande do Sul, ela vai, tomara que ela não venha a ser a volta daquilo que nós tivemos de indicação política para as direções das escolas, porque nós lutamos também para que essa democracia e essa escolha da comunidade ela está no papel ainda, mas a gente sabe que por detrás das linhas ali ainda há a abertura para isso, e isso pode vir a prejudicar uma educação pública de qualidade, uma educação pública aberta dentro da rede municipal. Então a gente espera isso também, desse fortalecimento. E que o professor tenha autonomia de ensinar, porque o professor não dá aquilo que as pessoas acham, hoje o professor vai dar aquilo. Não, existe uma lista de conhecimentos a ser trabalhados, tanto de MEC, de SEDUC, da escola, né, as propostas pedagógicas, algo que seguir, que se fazer. Mas nós precisamos dessa autonomia seja um pouco mais forte, que o professor e a professora possam não trabalhar e fazer com que a educação ela venha, porque quando a gente vê, por exemplo, resultados não bons em provas internacionais, né, a culpa vem para dentro das escolas, mas as políticas que fazem chegar aquilo estão deixando de fazer com que aquele conhecimento, aquele conteúdo, uma forma mais antiga de falar, possa ser trabalhado no dia a dia das escolas. Nós sabemos que nós vivemos a modernidade líquida, que nem tanto fala Baum, mas isso é uma realidade, mas nem sempre essa realidade, né? Essa modernidade líquida, tudo é passageiro, nada o que vale hoje não vale amanhã. E na educação em termos culturais nos prejudica. As propostas da educação, por exemplo, assim, um ano tu tem tantos períodos de uma disciplina, no outro ano já muda, outro ano outra coisa. Então, essa regulamentação ela precisa ser feita. Não tem nada regulamentado, nada definitivo. Nada definitivo, vai mudando a cada início do ano letivo, tanto é que hoje as pessoas, as escolas, elas não têm pronto ainda o que fazer para dar de aula no sentido de estrutura, né, da distribuição da grade curricular para o próximo período, porque está sendo implementado. Então, vamos dar uma melhoradinha, dar essa nova vida às escolas, esse início de ano letivo, que tem certeza que com o trabalho de cada um e cada uma vai ser muito bom. Leandro, quero te agradecer e dizer que eu vou torcer para que você vá ocupar um cargo no Estado, em nível de CEPERS. O CEPERS precisa de pessoas como você, e Santiago, como toda a cidade, como a bairrista que sou, adoro ver os santiaguenses liderando em alto níveis, né? Mas, de qualquer forma, te desejo um feliz 2024 para